Boa noite, 20 de novembro. Mutação, extinção e retrospectiva. Aqui nós temos a história da Covid, casos curados e óbitos. Quando olhamos essas curvas aqui, quando eu coloco em vários países do mundo, a gente vê que eles continuam a ter mais alguns movimentos. Potencial para que a gente também possa ter. Então, a gente fica apreensivo. Esses dados aqui são do Ministério da Saúde, né? E aí eu acabei vendo nesses quase 2 anos aí, né? Essa faculdade Johns Hopkins, Baltimore, né? Ela é baseada no modelo da alemã Humboldt, de Berlim, que dava grande ênfase à pesquisa. É número puro. Então, veritas vão liberar, sei lá o que é isso, a verdade vos libertará. Isso aí, praticamente o mundo inteiro trabalha em cima aqui, ó, dessa fonte aqui de John Hopkins. E eu acabei pegando carona. Aí você pega o globo, né? Você pega todos os continentes, a Ásia, a África, a Europa, a América do Sul e do Norte. E eu dividi esse continente aqui, principalmente o africano, 1 bilhão e 300 habitantes, na esperança de enxergar alguma coisa. Acabei tendo um resultado, vocês vão ver, parecido com o do Brasil. Aqui a Ásia, 4 bilhões e meio de habitantes, 1 bilhão e 300. E aqui a novidade, nem precisa falar, né? A imprensa nos deixa apavorados em relação ao mundo, quando na realidade não é isso. Basta vocês olharem aqui assim que dá para ver que eu tenho um problema aqui e não aqui. Possa ser que venha, sem dúvida, mas não é. Aqui eu fiz mais ou menos o caminho da pandemia, porque ela começa na Europa, na Ásia, mas em números pouco expressivos. Até mesmo porque na China a gente sabe pouca coisa. Mas a gente conheceu o ano passado, foi na Europa. Por que tem 2 Europa aqui? Porque foi aqui que o mundo começou a ouvir da Itália como sofria, que a imprensa, como sempre, causando pânico. Ele vive de audiência, então se não tiver pânico, você não vai ver notícia no dia seguinte. Aí depois ela vem para a América, daqui ela pula para aqui, para a América do Norte. Depois, um mês mais ou menos, ela começa a contaminar. Depois, em torno de 3 meses após aqui, ela vem aqui para baixo. Aí depois, agora, ela começa a fazer esse círculo. E apareceu aqui, ó, a Europa Oriental, do lado de cá, ex-repúblicas soviéticas, socialistas soviéticas. Só que ao fazer isso aqui, ó, chamou a atenção isso aqui, ó. Esse lado de cá da Europa é maior do que aqui, é pior, mas é aqui que fala, é porque aqui estão ricos, né? Deve ser. E não tem como falar que a África, esse verde aqui, ó, estão bastante baixos em relação a esse. E aqui é a Ásia, né? Aqui você tem 1 bilhão e 300 e aqui em torno de 4 bilhões e meio de habitantes. Aqui em torno de 2, vai. Aqui enxerga melhor. O que ocorre? Eu acerto praticamente agora, que comecei a olhar isso aqui, me interessei. Quando eu atualizei aqui, ó, esses países aqui sobem em torno de 1, 2 pontos, né, nessa escala de 0 a 400, óbitos por 100 mil. A métrica é igual para todos. Quando eu fui atualizar essa Europa que fica do lado de cá, isso aqui sobe 5 a 10 pontos aí por semana. Então o problema está aqui, não aqui. Aqui é para vender jornal. E se você quiser saber, quando eu dividi o Brasil e eu descobri que o norte é uma tendência de ser bem menos sofrida do que os outros estados, os estados do mais rico do Brasil praticamente morrem o dobro de pessoas para cada 100 mil mortes em relação ao norte. E aqui a África, o que acontece? Esses países daqui, ó, Tunísia, Marrocos, Egito, Líbia, eles aí aparecem um pouco. E quem são esses de baixo aqui? Aqui, ó, seria Moçambique, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, África do Sul. Então, por aqui dá para acompanhar todo mundo. Mas o que choca é a diferença. E a imprensa não passa isso. É preciso que esses gráficos comecem a tomar conta para diminuir o político e aumentar o técnico. Hoje, o pessoal fala muito na Alemanha, né, porque ela está subindo realmente.
aqui é a Inglaterra, né? Ela estava caindo, subiu, mas deve ser espasmo, já deve cair. Porém, se você olhar aqui, a Itália, a França e a Espanha, eles começam a subir. Então é um caminho que a gente não sabe se a gente vai parar. Você saiu daqui, veio para cá, na América, saiu da Europa, veio para a América, saiu da Europa, a Europa aqui, ó, mais ou menos isso, veio para cá, aqui para a América, então o potencial da gente ter é bastante grande. Mas o importante aqui é esse daqui, ó, é os óbitos. Porque os casos, à medida que o tempo passa, a pandemia fica mais fraca e tem a vacina também. Então, se você olhar a Alemanha aqui, ó, o auge de óbitos por dia foi em torno de 1.800, por aí. A Inglaterra também, 1.800. E hoje está na faixa de 200, 300. E também tem os idosos que morrem. Então, tem a pandemia, mas tem também a morte automática. O cara chegou na idade, vai. E aqui, se você olhar a Espanha e a Itália, esses picos aqui foram de 800 a 900. A França foi o pico aqui, foi de 1.300. Então dá para fazer uma média daqui para cá só no visual. Aqui, se você pegar todos os... Aqui que eu falei da África lá. A África, a ponta da África lá em cima, a ponta da África aqui embaixo, onde está aparecendo na África. E o Brasil, o lado de cá, esse azul aqui, são os negritos aqui. Ó. Aqui está o Brasil, são quem puxa para baixo e esses vermelhos aqui são os que estão para cima. Muda a cor para poder prestar atenção quem está subindo mais, subindo menos. Aqui em vermelho é a Europa, e o verde eu deixei para a América. O vermelho aqui para enxergar melhor. Presta atenção que a Inglaterra passou 3 estados brasileiros aqui. Os Estados Unidos estava abaixo do México aqui, esse rosa aqui, ó, ele passou para frente. Então aqui dá para você enxergar lá, o Pareto é uma imagem parada. Isso aqui, ela está em movimento. Aqui em cima eu só deixo os estados brasileiros, aqueles que sobem mais. Rio, Mato Grosso, sobem mais não, aqueles que ficaram mais altos, né? Que a tendência desse gráfico é estabilizar na horizontal. Os estados estão aqui, basta as pessoas lerem, né? E aqui em cima eu não coloco ninguém do mundo, o mundo fica aqui. Se eu colocasse a Europa Oriental, eles iam ficar tudo nessa faixa aqui, ó. Então aqui é xodó meu, cuido do meu país primeiro. Isso aqui, eu já falei várias vezes, é ilógico, não bate nada com nada, exceto o jornalista que sabe de tudo, né, que virou médico. Não dá para você explicar essa divisão brasileira aqui. Um Brasil a nível de Europa e outro que está lá para cima. Aqui você tem os casos todo dia no 27 estados. Eu já falei, quarentena, fica em casa, economia, vê depois, não tem nada a ver. Cada um tem um seu particular aí, seja o que Deus quiser. Esses estados que ficaram para baixo têm alguma fórmula para passar para os de cima? Como é que vocês têm coragem de taxar o presidente de genocida? Ah, é genocida. Então eu vou dizer o seguinte. Esse presidente desse país aqui tem uma grita chamada Bolsonaro genocida. E o resto aqui, tudo. Não, isso aí é a pandemia. Mas esse cara aqui é o culpado. Sair dessa vida, isso é fazer política grosseira. Os dados não permitem isso. E agora a gente vê aqui, né? O que mais chamou a atenção, sempre falei isso aqui, executivo, legislativo, judiciário, poderes independentes, né? Tem militar, tem religioso, tem imprensa. A imprensa tomou conta, o jornalista tomou o lugar do médico e a notícia não existe mais. O que existe é ativismo político e escandalização da notícia. E que não sei o que, e morreu, bota fotografia de cemitério, bota fotografia de cova, bota só, caixão, gente chorando. Mas que doideira que virou, cara. Mas o produto deles é esse. Se não tiver audiência, eles vão para o brecho. Você sai para trabalhar e faz alguma coisa. Eles, se não tiver notícia, ninguém vai comprar. Então, não sei como sair desse nó, não, mas a imprensa... eu sempre falo, a pior desgraça que houve na pandemia foi a imprensa. Não ajudou nada, no nosso caso aqui. Não sei como é no mundo, mas aqui só fez propaganda. Aqui alguns detalhes, né, as imagens que chocam a gente, né, esse é um borracheiro ou lavador de carro lá no Paraná. Deu uma gravata, no desespero de levar comida para casa, olha, outra aqui levando gravata, esse baiano eu vi aqui, ó, ele se desesperou, pegando as mercadorias dele, tiveram que segurar ele, coitado, família dele aqui, ó, pelo que eu li, o cara
tá sendo agredido aí, não sei. Isso aqui é em Goiás, né? Então, eu digo que a imprensa, ela não está em extinção, como o presidente falou, é mutação. O fogão era velho, hoje era fogão de lenha, não há mais. O celular era um tijolo, não há mais. A imprensa mudou, mas o jornalista não mudou. A imprensa tinha um raio de uma câmera que era um trombone. Hoje, com o celular, a gente vê tudo. Eu vejo as mudanças do país, o país gostando da cidadania, o verde e amarelo nas ruas. Eu vejo, por exemplo, pessoas que, através de gestos, passam para a gente. Eu vi naquelas fotografias após reuniões lá, o Putin indo cumprimentar o Trump, cumprimentou a Angela Merkel, passou pelo Macron. Quem é o Macron? Macron é um cara que fica fazendo uso disso. Com o celular a gente não cai mais. O mundo acordou. O Brasil na poluição aí é um nada perto dos grandes países. Aqui a porcentagem. Mas essa Europa não tem nada não quer que a gente entre no G7, mas nós vamos entrar. Basta botar mais 4 anos desse presidente doido aí e depois mais 8 do Tarcísio. O presidente é doido, mas é muito capaz, porque esses 22 ministros técnicos dele é incrível o que está fazendo. Como música, eu sou obrigado a votar no trombonista aí, no Bolsonaro. Pegou contas públicas estourado, pandemia mundial, falta de chuva gerou inflação, levou azar, petróleo. A Petrobras quebradinha, mortinha. Em 2 ou 3 anos, eles casaram o dólar com o preço aí. Foi um foguete. As pessoas não se lembram bem, mas há 3, 4 ou 5 anos atrás, a Petrobras, do nada, subiu que nem um foguete. Então, a responsável, Temer e Meirelles, eles casaram o preço. Como vai sair desse ato? Está em bolsa, é difícil, é contrato. Outra coisa, o teto de gastos, Meirelles fez uma obra-prima, segurou a queda do PIB, que estava em 3%. Só que ele deu 3 aumentos para os anos seguintes. Eu viro para você, olha, eu vou te dar esse dinheiro para fazer despesa. Mas é só isso? É, mas eu vou te dar gasto a mais. Aí você xinga a mãe do cara. Então, voltando ao trombonista lá, o presidente, né, uma entrada, mostrou as faculdades, que não tem nada de ensino, as públicas, né, tem uma bagunça danada, não tem aquela rigidez do particular. O Salles desmontou, mostrou para o mundo inteiro, principalmente para o Brasil, né, que isso aqui é uma indústria, a ecologia, né? Tanto é que essa COP, essa reunião, não vão em frente, não é técnica, é política, dá mais defendendo a família, as crianças. Marco Pontes, esse cara da tecnologia fazendo milagre com pouco dinheiro, Tarcísio, barateando do transporte, da produção agrícola. Tem um moleque aí na pesca, o Bolsonaro fala muito dele. Esse moleque é um gênio. Ele, a costa brasileira e mais as ideias de criar pescado aí no lago de Itaipu, acertando com o Paraguai. Esse Terra Seca, esse Gilson aqui do Nordeste do Turismo, esse cara é uma fera, fantástico. Então, gente, não tem político honesto, não tem homem honesto. Eu quero, é o resultado. Eu preciso de ministro que resolva. E eu vou querer gente honesta. Bom, sabe quando você vai achar? Nunca. Bom, na retrospectiva, o respeito a esse rapaz aqui, que Deus o tenha. 38 anos. Não vou deixar, não vou permitir que viole a dignidade e honra de trabalhador. Eu não vou mais prender trabalhador. Não entrei na polícia para prender pai de família. Wesley Góes. Pouca gente se lembra desse rapaz. Que Deus o tenha.